UERJ, primeiro exame de qualificação de 2026, questão 5. Uma questão maneira sobre ligações interatômicas. Eu sou Roberto Mazei e você está na plataforma Química com Arte. UERJ, primeiro exame de qualificação 2026, questão 5. As pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo cais do Valongo, onde desembarcou cerca de 1 milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO4 4-. Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada. A primeira coisa que você tinha que fazer para matar essa questão era conhecer as ligações interatômicas, que são 3. 1. Ligação iônica ou eletrovalente. 2. Ligação covalente ou molecular. E 3. Ligação metálica. Ao fazer isso, você já cancelava o dipolo dessa questão. E você ficava com as 3 ligações interatômicas. Vamos fazer uma revisão rápida. Quando acontece uma e quando acontece a outra? A ligação iônica. Quando ocorre a ligação iônica, Mazei? A ligação iônica, por sua característica principal, ocorre sempre que você tem o conjunto me-ame. Tá ligado? Ó? Me-ame. Fofo, né? Metal e ametal. Tem metal e ametal, é iônica. Mazei, e sobre a ligação cova? A ligação covalente, pessoal, ela ocorre sob 3 aspectos de constituição. Primeiro, quando você tem ametal mais ametal mais hidrogênio ou hidrogênio mais hidrogênio. Ligação covalente é aquela que tem compartilhamento de elétrons. Os dois precisam, então fazem uma sociedade para se ligarem. E a ligação metálica, e o importante desse canal é a revisão, é quando você tem uma ligação feita por metal mais metal. Tem que tomar cuidado aqui, que em geral essa ligação é representada simplesmente assim, ó, sódio. O cara chega do nada e pergunta qual o tipo de ligação que existe entre os átomos de sódio. Aí você, não tem ligação nenhuma, porque, o sódio está sozinho aqui. Nups, é porque isso aqui faz um retículo cristalino em que vários átomos de sódio se ligam. E se você tem, então, uma ligação entre metal mais metal, essa ligação é metálica. Pois muito bem, nós temos na questão o SiO4. Deixa eu aumentar para você ver melhor. O Si, quando você vai olhar na tabela periódica, o silício tá aqui, gente. Repara, essa divisão aqui foi para te pegar isso, tá vendo? Ó? Essa divisão aqui é o seguinte: todo esse pessoal que está na esquerda da escadinha é metal, exceto o hidrogênio. E todo o pessoal que está na direita é ametal, exceto os gases nobres. O silício está aqui, ó. O silício é um ametal. Em sendo ametal, isso já fica muito bom para eu imaginar que essa ligação é covalente. Eu não precisaria nem olhar que o oxigênio também é ametal. Porque olha só, gente, repara, ó, oxigênio ametal, silício ametal. Cuidado, você não confundir silício com enxofre, tá? Oxigênio é metal, silício ametal. E aí, cara, ficou fácil, porque olha só, o único tipo de ligação que tem a presença dos ametais é a ligação covalente. Você vai, sem sombra de dúvida, então, e marca na letra D de dado. Criou-se uma polêmica por aí, porque uma coisa é interessante. Pela diferença das eletronegatividades pela escala de Pauling, aquele esqueminha, lembra? Ó? E como funciona a escala das eletronegatividades de Pauling para medir o caráter? O esquema é assim, gente, ó. Dependendo da diferença das eletronegatividades, se essa diferença der zero, a ligação tem caráter covalente apolar. Entre 0 e até 1,7, a ligação tem caráter covalente polar. E igual ou acima, iônica. Mas veja bem, pessoal, isso é caráter. Não quer dizer a classificação da ligação. Você tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é para ver o caráter da ligação e não a classificação dela.
E uma coisa é caráter, gente. Outra coisa é a ligação. Por exemplo, você pode ter uma ligação covalente com caráter iônico. É o caso do HF. O HF, olha que interessante. O HF, os dois caras querem receber. Hidrogênio precisa receber e flúor precisa receber. É uma ligação que ocorre entre hidrogênio e a metal. É o HF. Sacou? É uma ligação, então, classificada como covalente. O HF é uma ligação covalente. Entretanto, quando você vai olhar a diferença das eletronegatividades na tabela, e eu faço questão de te mostrar, para quem não se liga como consultar, né, ó, eletronegatividade de Pauling, 2,1, tá vendo? Do hidrogênio. E a do flúor é 4. Conclusão, se o hidrogênio é 2,1 e o flúor é 4, essa diferença aqui, gente, dá 1,9. E repara que quando você olha esse valor, 1,9 na escala de Pauling, esse valor está voltado para o caráter iônico. Conclusão é que o HF é formado por uma ligação covalente, mas que tem caráter iônico. Isso não quer dizer que seja uma ligação iônica, tá ligado? Agora vamos voltar no SiO4, 4-. Repara que o silício tem eletronegatividade de 1,8. Já o oxigênio tem eletronegatividade de 3. Essa diferença dá 1,7. Tá ligado que é o limite da passagem de covalente para iônica? Mesmo que você queira considerar iônico o caráter, isso não muda a classificação da ligação. A ligação desse ânion é covalente. Se você quiser, até pode considerar o caráter iônico, sacou? Então, uma ligação pode ser covalente, que é o caso daqui, ó, dessa ligação. Por que, Masi? Porque ela tem A metal mais A metal. Só que, quando você vai olhar as eletronegatividades, o caráter iônico. Maneira a questão, né? Se você curtiu, não deixa de considerar se inscrever no canal, acionando as notificações, para você ficar sabendo tudo que está rolando por aqui, que tem muita coisa boa por aqui. Eu te vejo na próxima. Valeu, até lá!